Bem, pessoal, repercutiu muito esse vídeo que foi publicado no canal aqui da Câmara dos Deputados, gravado no dia 18 de dezembro, em que alguns deputados da direita, né, se a gente pode entender dessa forma, se manifestaram a respeito de como foi o ano e falaram dos trabalhos que foram realizados e também o trabalho de oposição ao atual governo, que hoje é conduzido pelo PT. Uma das declarações, essa declaração que eu vou colocar na tela para você, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, repercutiu muito porque o deputado federal chama o general de exército de inútil, seria o comandante atual do exército brasileiro, chama de inútil e de inepto, e isso suscitou uma discussão que leva em consideração aquela discussão a respeito da imunidade parlamentar, a imunidade quanto às palavras, expressões e votos que são realizados pelos deputados e senadores, e também o direito de uma pessoa, como qualquer outra, ter a preservação da sua honra e a sua imagem. Vamos ver a declaração do deputado e depois nós vamos dar um pulinho aqui no artigo 5º da Constituição, que trata sobre a inviolabilidade da honra e a imagem das pessoas, e depois nós vamos lá no artigo 53 da Constituição, que trata, então, da inviolabilidade dos deputados e senadores, civil, penal e administrativamente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Vamos ver aqui primeiro as manifestações do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Bom dia a todos. Acho que aqui todos nós temos o mesmo espírito. E o que a gente está vendo no mundo agora é uma mudança muito grande, né? O governo já está mandando vários recados, cada vez de maneira mais direta, com relação ao fim do padrão dólar. Começou a citar o Brasil. O Brasil, se o governo Lula não tomar... Coloca o fone. Coloca fora. Tendência vai ter problemas com os Estados Unidos, eu acredito, porque ele não é muito acostumado a seguir uma linha pragmática, e mesmo depois da eleição do Trump, a gente pôde ver a primeira-dama falando o que falou para Elon Musk, o principal conselheiro do Trump nesse momento, Paulo Teixeira, Haddad falando que o dia acordou nebuloso, enfim, a gente tem aqui um governo de pessoas que não têm compromisso com os interesses do povo brasileiro. E não foi o presidente Bolsonaro que colocou os Estados Unidos no meio disso tudo. Foi a própria Polícia Federal, a Stasi de Alexandre de Moraes, que disse que o presidente falsificou um cartão de vacina para entrar nos Estados Unidos. Que falsificaram uma entrada do seu assessor internacional, Felipe Martins, que ficou 6 meses preso injustamente. Hoje em dia, toda semana tem que ir no tribunal para assinar um documento para dizer que está ali pela região de Curitiba e Ponta Grossa. Foram eles que atraíram os Estados Unidos para dentro desse problema. E graças a Deus a gente está tendo uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais íntima. O seu chanceler é Marco Rubio, intendente de cubanos, acabou de nomear outra pessoa, Rick Renel, para tomar conta de Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Vamos ver se ele também não vai ter uma atenção especial com outros países, talvez para com o Brasil. Então a gente está vendo aí pela primeira vez, né, o fim do conforto de Lula para apoiar publicamente o Hamas. É o líder internacional que mais fala a favor do Hamas. O Trump, uma das primeiras coisas que ele fez foi pedir a soltura imediata dos reféns, senão a questão ali do Oriente Médio, né, o Hamas vai sofrer o inferno na terra. Então realmente a gente tem uma mudança internacional, não só na política americana, mas uma vibração que está chegando nos outros locais também. A Argentina tem o Milei, na Hungria tem o Vítor Orbán, o Santiago Penha vai estar também do Paraguai agora na ascensão do Trump, na posse dele. Então a gente está no momento de inflexão. Todos sabemos que as autoridades de Brasília gostam de passar férias na Disney. O delegado Fábio Schor, que comanda as investigações desses inquéritos inconstitucionais, comanda todas as ordens inconstitucionais do Alexandre de Moraes, passou as suas últimas férias na Disney e, coincidentemente, estava nos Estados Unidos quando foi editado o passaporte de Felipe Martins, que quando inseriram falsamente a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, ele estava com um passaporte outro e não o seu passaporte atual. Então tem muita coisa a ser investigada e, pela primeira vez, a gente vai ter a oportunidade de passar essa história a limpo. Então todos nós aqui estamos juntos nesse mesmo espírito, provavelmente esperando que o Trump fará o perdão do pessoal do 6 de janeiro lá. Seria interessante, 6 de janeiro lá, e 8 de janeiro aqui, então seria interessante que a gente também virasse essa página. Tem vários parlamentares aqui ao meu redor que são protagonistas e são autores de projetos de anistia. A gente não quer um benefício a pessoas, né, que cometeram crimes contra a democracia. Não. É justamente por não ter havido uma tentativa de golpe. A gente está falando, queremos virar essa página da história. Queremos discutir aqui reforma tributária, saneamento básico, hospital, escola. Eu acho que resume muito, finalizando, a entrevista que a deputada Bia Kicis deu para a CNN recentemente. A gente fala de golpe, que não teve um tiro, que não teve uma arma apreendida. Enquanto isso, os assuntos de interesse nacional estão passando ao lado. Finalizo aqui só falando do meu repúdio para com a prisão do general Braga Neto. Uma investigação que já foi acabada, já foi finalizada, o relatório já foi confeccionado pela Polícia Federal e ele foi preso por obstruir as investigações. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Um comandante do Exército inepto, né, general Tomás, inútil, poderia colocar ali uma abóbora no lugar dele, que daria no mesmo, tá? Acusam nós de crimes, como o Marcel Van Hatten falou na Comissão de Relações Exteriores recentemente, que o Marcel Van Hatten, na cara deles, repete as falas
que embasam esses inquéritos todos, seria motivo para a prisão de um parlamentar, e não prendem, porque sabem que crimes contra a honra não são suficientes para decretar a prisão de parlamentar. Eu atento aqui aos meus colegas parlamentares que existe uma estratégia jurídica que pode ser usada contra nós, para acabar com a direita nas próximas eleições. A novidade de condenar parlamentares por crimes contra a honra gera inelegibilidade enquanto perdurarem os efeitos da sentença. Então, no meu caso, tem, por exemplo, um processo aqui que a deputada Tabata Amaral está me demandando, devido à discussão do projeto de lei dos absorventes. Trocamos farpas na internet, ela está me processando. O processo está pronto para julgamento, mas ainda não foi, não sei por quê. Se esse processo for julgado em junho ou julho de 2026, por mais que eu possa sofrer uma condenação ínfima de 3 meses, uma detenção de 3 meses, que vai ser convertida numa cesta básica, numa prestação à comunidade, durante esses 3 meses, se abarcar outubro de 2026, eu estarei inelegível. Essa teoria está sendo construída nos tribunais para tentar esmagar Eduardo Bolsonaro, General Girão, Bia Kicis, Gustavo Gayer, dentre outros aqui, que somos os mais vocais dessa casa, para, de repente, tirar futuros senadores, reeleitos deputados federais e as nossas bases. Então, o Brasil está muito mal. Espero contar com o bom senso dos colegas da imprensa de levar essa mensagem adiante. Muito obrigado. Bem, pessoal, então essa é a afirmação que o deputado federal faz em relação ao general de Exército Miguel Tomás. Miguel Tomás? Tomás Paiva. Tomás Miguel Paiva, enfim. E aí, qual que é a discussão? Ele chama o general claramente de inútil. General Tomás Paiva, inútil. O que acontece? Qualquer pessoa tem a inviolabilidade da sua intimidade, vida privada, honra e a imagem. Por que eu trago essa discussão para você? Porque existe hoje, de fato, uma discussão muito significativa a respeito da imunidade parlamentar. E somente é dito o seguinte: olha, os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos desde a emissão do diploma. Mas também são invioláveis todas as pessoas quanto à sua intimidade. Olha a expressão aqui, ó, né? Isso tem que ser muito claro, porque a gente não é só olhar um lado, é olhar que a Constituição é um todo. E ela tem que ser interpretada conglobantemente. O que diz o artigo 5º, inciso 10 da Constituição? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, uma vez que você viola a imagem, a honra de qualquer pessoa, vai ser assegurada a indenização ou dano moral decorrente de sua violação. Isso é, se não houverem outras repreensões ainda, para que seja assegurado esse dispositivo constitucional, ou seja, para que ele não seja descumprido. E qual que é a discussão? Porque o artigo 53 da Constituição, esse que eu coloco na tela para você, ele estipula, olha, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, é justamente isso que está em discussão. A inviolabilidade da opinião parlamentar com a inviolabilidade da honra e a imagem das pessoas. E por que esse assunto está, então, tamanha relevância? Porque já foi colocado perante o Supremo Tribunal Federal através de várias discussões e incidentes discussões. E aqui tem dos dois lados, né? A gente viu uma discussão em que o Luciano Hang, da Havan, ajuizou uma ação em face, salvo engano, do deputado Glauber, que é do PC, pessoal, ou o deputado Guilherme Boulos, também é do PT, pessoal, algo assim. E o Supremo Tribunal Federal, na época, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, entendeu que ali havia a utilização da imunidade parlamentar, portanto, não poderia ser objeto de discussão perante o Supremo, porque o deputado federal tinha imunidade parlamentar. E agora tem se mudado o entendimento. O Supremo tem entendido, não se pode exceder, não se pode utilizar ilegitimamente a imunidade parlamentar para ofender, para destilar expressões ofensivas contra outras pessoas. E é justamente esse o debate que está em discussão. Queria que você que acompanha aqui o nosso Brasil Polarizado comentasse a respeito desse fato. O que você acha? Você acha que essa imunidade parlamentar tem que ser absoluta? Então, nesse caso, o deputado federal Eduardo Bolsonaro não cometeu crime em face do general Tomás Paiva, porque ao chamá-lo de inútil, ele estava abrangido pelo dispositivo que garante a imunidade parlamentar, ou não, na verdade ele se excedeu, então deve ser responsabilizado, e o Supremo deve então mudar a interpretação no sentido de cercear ou limitar o exercício abusivo da imunidade parlamentar. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui no campo, se inscreve no canal, deixa o seu like, a gente se vê em outro vídeo aí. Forte abraço, valeu!